venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos ao programa Está Escrito Canadá. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Nosso programa de hoje tem um convidado especial. Bem, se você assistiu o último programa, você vai saber quem é. É o Ivaldo Vicente. Ivaldo, bem-vindo. Obrigado. Bem, nós no último programa falamos sobre o sábado, a importância da guarda do sábado. Nós, neste programa hoje, vamos continuar nesse tema, nessa série de O que diz a Bíblia, né? Mas vamos dar uma olhada às referências bíblicas com respeito ao primeiro dia da semana. Certo. E a realidade hoje é que a maioria do mundo cristão hoje guarda o domingo como sendo o dia de guarda. Enquanto no nosso último programa, nós vimos que a Bíblia estabelece o sábado. E é clara, do Gênesis ao Apocalipse. Uma mensagem só. Sim. E lemos até lá em Hebreus, né, que diz que Jesus é o mesmo... Ontem, hoje e sempre. Não muda. Então, nós, na conversa, nós pensamos, bem, quem sabe, vamos estudar, vamos ver o que a Bíblia fala sobre o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo. Sim. E ver se nesses versículos que a Bíblia fala sobre o primeiro dia da semana, existe alguma referência, alguma santificação desse dia, como nós lemos lá no Gênesis, da santificação do sábado. Para o benefício daqueles que estão, quem sabe, assistindo hoje e não assistiram o último programa, uma introdução tua seria, quem sabe, apropriada também. Sim, meu nome é Ivaldo Vicente, eu nasci no Rio de Janeiro, no Brasil, e vivi lá durante basicamente toda a minha vida. E há cerca de uns 6 anos mudei para o Canadá com minha família. Estamos aqui felizes e tendo o privilégio de participar aqui com o Está Escrito Canadá. Muito obrigado. E quem assiste o programa regularmente, quem sabe já viu o Ivaldo tocando piano, ou fazendo música, ele é um músico muito famoso no Brasil. Então, bem, mas hoje não é música. Não. Hoje é outra coisa, né? Hoje é Bíblia. Então, mais uma vez, usar a Bíblia como nosso livro de referência. Isso. Se não está aqui, o pessoal uma vez disse para mim, não, o que vocês fazem é muito difícil. Não é tão difícil, porque se a Bíblia não fala, nós não falamos sobre. Exato. O importante é que está aqui. Quem sabe, eu vou só recapitular, essa palavra é sempre difícil para mim, algumas coisas. Vamos para Êxodo, capítulo 31, porque lá vamos ver mais uma vez uma declaração parecida com algumas das declarações que nós lemos no último programa. Êxodo capítulo 31, começando nos versículos 17, vamos ver o versículo 17 e o versículo 18. Então lá diz o seguinte: Entre mim e os filhos de Israel será ele um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e ao 7º dia descansou e achou refrigério? E achou refrigério. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, aqui, o que a Bíblia está se referindo aqui? Bom, aqui tem tudo a ver com a mensagem que nós lemos no último programa sobre o Apocalipse, do Evangelho Eterno. Aqui Deus, ao longo da Bíblia a gente vê que tem muita simbologia. Deus trabalha com símbolos para deixar, com ilustrações, para deixar aquela mensagem bem gravada na nossa mente. Deus aqui teve o cuidado de escrever com o seu próprio dedo em tábuas de pedra. Ele não escreveu na areia, ele não escreveu na água, nem em papel, foi em tábuas de pedra. E estabeleceu ali que o sábado é um sinal. E por que o sábado é um sinal e por que ele deve ser respeitado? Porque em 6 dias fez o Senhor, porque Ele é o Criador. Então aqui em Êxodo 31, 17 e 18 está toda essa mensagem simplificada também. E mostrando a importância de que Deus, como um Deus eterno, escreveu em tábuas de pedra que não se desgastam facilmente essa mensagem eterna do sábado. Agora, essa ideia de que o sábado é um sinal, ela é reforçada ao longo da Bíblia. E aqui tem uma coisa interessante, porque o sábado não só
foi estabelecido e foi santificado, separado para um objetivo especial, mas nós até mencionamos isso rapidamente no último programa. Ele é um teste também, pessoal. É uma prova que Deus coloca para distinguir aqueles que realmente são fiéis a Ele ou não. Isso pode ser novidade para muita gente que está assistindo, mas é um teste individual, que Deus quer ver a nossa fidelidade individual e que vai se tornar cada vez mais provado, mais intenso, quanto mais nós nos aproximamos do final dos tempos. Nós sabemos que a Bíblia menciona que o último grande conflito será sobre adoração. Né? Adoração. A adoração verdadeira versus a adoração falsa, né? Sim. Então, o sábado, como você falou, o sábado, esse teste de lealdade vai se tornar mais e mais importante ao nós nos aproximarmos desses dias. Exato. Essa ideia que a gente viu aqui em Êxodo 31, do sábado sendo um sinal, Ezequiel também reforça. Vamos ver o que Ezequiel diz. O profeta Ezequiel, capítulo 20 e no verso 12. Diz assim: Demais lhes dei também os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então, o sábado é um sinal para servir, foi dado para servir de sinal entre Deus e o seu povo, entre Deus e aqueles que de fato o reconhecem como o Senhor das suas vidas, para que saibam que é Deus quem os santifica. Então, o mesmo poder que Deus usou para santificar o sábado lá no Gênesis, é o mesmo poder que Ele usa para santificar a minha vida, né? Os adoradores, aqueles que o adoram de verdade. E nós estamos reconhecendo isso Exato. nesse ato de adoração, nesse dia que Ele designou. Exatamente. Então, então, eu acho que isso cria uma boa base para nós agora entrarmos, quem sabe, em algum território novo neste programa. Vamos para Lucas, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 23, porque aqui a Bíblia está relatando uma situação trágica, assim, da perspectiva dos discípulos, né? A crucifixão de Jesus, a morte de Jesus, que para eles, para os discípulos, era o final. Exato. Tinha acabado. Toda a esperança, tudo aquilo que eles queriam, que eles estavam... Para eles... A libertação que eles viram em Jesus, aquela possibilidade de libertação ali do jugo romano, acabou. Acabou. Quando eles contemplaram Jesus morrendo naquela cruz e o seu corpo sendo levado para o túmulo, para eles tinha acabado tudo. Então, é uma hora de desespero para eles, uma hora de tristeza. Mas vejam aqui, isso eu acho que é muito interessante. Em Lucas capítulo 23, no versículo 56, diz o seguinte: Então voltaram e prepararam... como é que é essa palavra? Especiarias. Especiarias e ungüentos. E no sábado repousaram conforme o mandamento. Sim. Então, esse versículo aqui é muito interessante para mim. Exato. Porque os discípulos, ou alguns seguidores de Jesus, as mulheres, queriam, quem sabe, no último ato de lealdade, preparar o corpo de Jesus, né? Para ungir o corpo. Era um ato de carinho, de dedicação a eles. E em meio àquela confusão, em meio àquele desespero que Jesus morreu, a Bíblia diz que mesmo em meio a toda essa confusão, eles pararam e honraram o sábado e guardaram o sábado. A gente sabe pelo relato bíblico que Jesus morreu já no meio da tarde, já era relativamente próximo ao pôr do sol, na sexta-feira. O sábado estava chegando, né? Então eles correram aqui, é isso que Lucas está dizendo, correram e prepararam tudo que puderam, mas chegou a hora do sábado, chegou o pôr do sol. E eles, o que eles fizeram? Pararam e foram respeitar o sábado conforme o mandamento. Porque ungir o corpo de Jesus, preparar o corpo de Jesus para o enterro, é considerado uma obra boa, né? Claro. E era uma obra de lealdade e dedicação. Sim. Mas eles acharam mais importante honrar a lei de Deus e aquilo que esse mesmo Jesus tinha estabelecido lá no Jardim do Éden, tinha reforçado nos 10 mandamentos, nas tábuas de pedra, honrar isso do que preparar o seu corpo para... Embora eles não acreditavam que ele ia ressuscitar. Exato, não sabiam.
Guardaram o sábado. Guardaram o sábado. E é interessante que na sequência, seguindo aqui para o verso 1º do capítulo 24... porque aqui tem 3 dias em seguida, né? Em sequência. Ok. Não, sim. A sexta-feira, quando Jesus morreu... Que eles chamam de dia de preparação. Preparação, né, que hoje, no calendário pascal, na época da Páscoa, é chamado de Sexta-feira Santa. Exato, né? yes. Quando Jesus morreu, era próximo ao pôr do sol e eles prepararam as especiarias, mas respeitaram o sábado conforme o mandamento. E na sequência, no verso 1 aqui do capítulo 24, que a gente pode ler, veja o que a Bíblia diz. Lucas 24, 1. Já no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram elas, as mulheres, né, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Então, aquilo que havia sido preparado antes do pôr do sol, do cair do sol na sexta-feira, para ungir o corpo de Jesus, elas guardaram, esperaram o sábado, respeitaram o sábado conforme o mandamento, e no domingo, cedo, no primeiro dia da semana, cedo, foram até o túmulo levando as especiarias que tinham preparado. Então, aqui está claro, a sequência está clara, como você disse. O sexto dia da semana, o dia da preparação, o sábado do descanso e o primeiro dia da semana. Então, como o nosso foco nesse programa é ler esses textos do primeiro dia da semana, vamos ler esse mesmo relatório, mas em outros níveis. Então, vamos para Mateus capítulo 28, né? E aqui no verso 1, Mateus capítulo 28, no verso 1, tem mais ou menos tem o mesmo relatório, né? Exato. Diz assim, no fim do sábado, e aqui dá bem claro que já tinha acabado o sábado, né? Sim. O sábado tinha passado. Então, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Então, o mesmo relatório, né? Mesmo relatório. E mesmo relatório em Marcos, capítulo 16, verso 9. Marcos 16, 9. Veja o que diz Marcos aqui. Ora, havendo Jesus ressurgido cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então, quando foi isso? Cedo no primeiro dia da semana. Então, já agora vamos ler mais um, né? Que é em São João, né? Capítulo 20, né? Sim. Porque vamos fazer um comentário sobre esses versículos aqui. Todos eles relatam a mesma situação. São João capítulo 20, verso 1 diz o seguinte. No primeiro dia de semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora removida do sepulcro. Exato. Então, uma confusão aí na leitura, mas é isso. Então, mais ou menos o relatório, primeiro dia da semana. Agora, nós temos aqui 4 referências. Lucas, Mateus, Marcos e João. Sim. Todas falando do primeiro dia de semana, todos dentro do contexto de visitar o sepulcro. Isso. Né? Jesus já tinha ressuscitado. Mas uma coisa que eu não encontro nesses 4 versículos é uma ordem de obedecer esse dia. Não. A referência, se há uma referência à adoração e se há uma referência a respeitar o mandamento, ela se encontra aqui no primeiro texto que nós lemos, em Lucas 23, 56, de que eles guardaram o sábado respeitando o mandamento. Essa é a referência em relação à adoração. Ao primeiro dia da semana não existe essa referência de fato. Embora, como você disse no começo do programa, a maior parte do mundo cristão observa o primeiro dia da semana como sendo o dia de repouso, o dia de descanso. Mas da onde surgiu essa ideia? Né? Um dos argumentos que é usado é que o primeiro dia da semana, tendo sido o dia da ressurreição, quando Jesus ressurgiu, é um dia de alegria, de felicidade, de regozijo para a comunidade cristã, porque ele ressurgiu e voltou para o lado do Pai e garantiu com isso a nossa Aliás, salvação. Paulo diz, se Jesus não tivesse ressuscitado, então é tudo em vão. A nossa fé. Sim. Então, se Jesus não ressuscitou, Exato. então isso aqui é tudo só conversa. Essa é uma grande verdade. Então, é muito importante a ressurreição. Mas há uma grande diferença entre nós nos regozijarmos, nos alegrarmos com a ressurreição de Jesus e termos na ressurreição de Jesus uma das bases para a nossa fé, como Paulo diz, e nós adorarmos no primeiro dia da semana, considerarmos que isto torna o primeiro dia da semana diferente ou que isso santifica o primeiro dia da semana acima do sábado. Então, mas se alguém chega e diz assim, tudo bem, mas eu guardo o domingo em honra, como uma homenagem, como ao dia que Jesus ressuscitou. Então, qual é que seria...
Deus não nos pede isso na Bíblia. Não existe nenhuma indicação de que, em homenagem à ressurreição de Jesus, o primeiro dia da semana tenha sido santificado. E, para mim, essa é a questão principal. Homenagear a ressurreição de Jesus, não há nenhum problema com isso. Homenagear a própria morte de Jesus, não há nenhum problema com isso. Mas não existe referência bíblica que santifique o primeiro dia da semana. E, para mim, essa é a questão principal. Aliás, a Bíblia menciona outro símbolo, né? Sim. Que é relacionado com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E Paulo enfatiza bastante isso. Paulo, em seus escritos, revela bastante isso. Ele faz uma comparação entre a nossa morte para uma vida de pecado e a nossa ressurreição para uma caminhada com Cristo. Ele compara isso com a própria morte de Jesus. Então vamos ler esse... Vamos ler esse texto. Romanos, né? Yeah, Romanos capítulo 6, versos 3 a 5. Isso é muito importante aqui, porque o pessoal presta atenção a este versículo, que é muito importante. Romanos 6, 3 a 5. Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se temos sido unidos a ele na semelhança de sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Então, graças a Deus, porque Jesus ressurgiu. Lógico, não é? Ele está no céu intercedendo por nós. E da mesma maneira como ele passou pela morte e pela ressurreição, Paulo diz aqui, nós também fomos batizados na sua morte. A experiência do batismo, ela representa, ela simboliza essa nossa morte para uma vida antiga e ressurgindo com Cristo para uma nova vida, à semelhança dele. Então esse batismo é batismo por imersão. Batismo por imersão. Então, quando a pessoa é de forma sepultada na água, né? Exato. E desce da sua vida antiga, é sepultado na água, e quando sai da água, sai aquela nova vida representando a ressurreição de Jesus. Exatamente. Mas como muitos cristãos tinham abandonado essa forma de batismo, essa prática, o simbolismo também, de certa forma, se perdeu. Sim. E eu entendo, às vezes, as pessoas dizendo, eu quero reconhecer, eu quero que a ressurreição merece um símbolo. E Paulo diz, tem um símbolo. Tem um símbolo. Isso completa aquela sua pergunta, a resposta para aquela sua pergunta. Não só a Bíblia não apresenta nenhuma ideia de santificação do primeiro dia da semana, não existe nenhuma referência bíblica que santifique o primeiro dia da semana, mas Paulo diz, você quer reconhecer e quer adorar a Deus e agradecer a Deus pela ressurreição de Jesus, existe um símbolo que representa isso. É o próprio batismo, o sepultamento para uma vida antiga e ressurgir para uma vida nova. Está aqui o símbolo. Então já tem um símbolo, não é necessário outro símbolo. Criar outro. Então, vamos aqui mais alguns textos do primeiro dia da semana, aqui em Atos, capítulo 20, no verso 7. Esse aqui, algumas pessoas interpretam de maneira diferente, mas diz assim, no primeiro dia da semana, tendo-nos reunido a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Então, algumas pessoas dizem, aqui é um encontro, estão na igreja, no primeiro dia da semana, etc. Mas vamos ver o que a Bíblia está falando aqui. No último programa, você salientou um ponto onde que o sábado é guardado de o que marca o início do sábado e o final do sábado. É o cair do sol, né? O pôr do sol. Então, do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado. Então, vamos dizer... E a razão para isso é porque Deus criou assim. Certo. Na semana da criação, a referência bíblica é houve tarde, houve evening em inglês, né? E manhã, e isso é o que completa um dia. O dia começa, na verdade, ao cair do sol e termina no próximo cair do sol. Foi bem depois que essa ideia de o dia começaria à meia-noite, que foi por Deus estabeleceu. Então, a primeira parte do dia é a parte escura. E depois a última parte. Então, para facilitar, vamos dizer, de 5 horas da tarde, da sexta-feira, até 5 horas da tarde no sábado. Exato. Seria a hora do sábado. Então, aqui diz que Paulo pregou até a meia-noite, né? Então eu às vezes prego bastante. Mas então, mas o que está falando aqui? Então,
Quando inicia, então, se o sábado acabava no pôr do sol do sábado, ou seja, 5 horas da tarde, Sim. então quando é que começava o primeiro dia da semana? Começaria o pôr do sol Logo em seguida, Logo em né? seguida. Então, 5 em 1, ó, entendeu? Já era o primeiro dia da semana. Então, na realidade, Paulo aqui está pregando num sábado à noite. E faz sentido, porque se ele começou a pregar, vamos dizer, 5, 6 horas da tarde, ou seja, sábado à noite, que nós chamamos de sábado à noite, na Bíblia está o primeiro dia da semana, então é lógico que ele continuava até a meia-noite. Até a meia-noite, ou seja, o sábado à noite. Mas quem sabe não é assim, mas tudo bem, mas aqui não tem a recomendação de guardar o sábado. Eu preguei, você já guardar o primeiro dia da semana. Eu já preguei todos os dias da semana. Sim. Tem séries que nós fazemos que são todas as noites. Sim. Então, mas isso não é uma ordem de santificar esse dia, de guardar esse dia. Veja que interessante aqui, os discípulos, os apóstolos, depois que Jesus voltou ao céu, eles ficaram ali orando. A gente volta aqui a gente poderia voltar ao livro de Atos, nos primeiros capítulos, e a gente vê ali que eles se reuniram, a Bíblia diz, se reuniam diariamente para partir o pão, para ter a comunhão, para orar, para estudar e pedir a vinda do Espírito Santo. Então, era todos os dias que eles se reuniam. Mas havia um dia que era o dia santificado por Deus, que era o 7º dia. E se a gente pensar um pouquinho no contexto aqui, o que é muito interessante, Paulo estava aqui, nessa ocasião, ele estava numa viagem. Estava vindo de Éfeso, voltando para Jerusalém, mesmo correndo risco de morte. Ele estava indo em direção a Jerusalém. E a Bíblia diz claramente, se a gente ler os capítulos 19, 20 e 21, que Paulo tinha vindo da festa dos pães asmos e estava se dirigindo a Jerusalém com uma certa pressa para chegar a tempo da festa do Pentecostes lá em Jerusalém. E todas essas festas, elas tinham a ver com a adoração do sábado. Então, exatamente. Dentro do próprio contexto das adorações das festas judaicas que envolviam a adoração no sábado. Ok. Vamos ver outro texto aqui que fala sobre o primeiro dia. Então, até agora, nós não encontramos nenhuma referência à guarda do primeiro dia. Então, São João, capítulo 20, né? Que é outra referência ao primeiro dia de semana. Diz o seguinte: chegando, pois, à tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, e estando os discípulos reunidos com as portas cerradas por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Qual é o contexto aqui? Nós falamos isso no programa passado, né? Teria sido uma excelente oportunidade para Jesus para instituir a santificação do primeiro dia da semana, já que ele se encontrou com eles aqui no primeiro dia da semana, né? Mas ele não fez isso. Ele tinha ressurgido, ele tinha inclusive no próprio túmulo, ele tinha descansado no sábado, não é? Porque estava ali morto. E no primeiro dia da semana ele ressurge, vai, se encontra com o Pai, retorna para encontrar com os discípulos, mas ele não faz nenhuma referência a que aquele dia passasse a ser o dia de adoração ou tivesse sido santificado a partir dali. Ele simplesmente congrega com os discípulos e diz: Pai seja convosco. Como nós nos congregamos muitas vezes. O tempo está acabando. Tem aqui um versículo que às vezes as pessoas apresentam em Coríntios. 1 Coríntios. 1 Coríntios 16, 2. Yes. Vamos dar uma olhada rápida a esse aí, porque eu acho que tem um ponto importante aqui. Você quer ler esse aí? Posso ler. 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando-o para que não se façam coletas quando eu chegar. Então, alguns dizem aqui que isso é uma referência a uma oferta sendo tirada, que o povo estava reunido adorando a Deus. É isso que... Não, Paulo está simplesmente pedindo que eles se preparem justamente para o sábado, se preparem para o dia da coleta. Que você não deixe para a última hora, que você se prepare em casa, já separe. E isso é um bom costume, inclusive, para nós aqui. Lógico, exato. O dia que a gente vai congregar com os nossos irmãos e juntar as nossas ofertas e as nossas coletas, a gente já ter se preparado antes, não deixar para a última hora e às vezes não ter o que ofertar. Exato. Aliás, que isso é um outro princípio bíblico, que é para dar o melhor para Deus. Melhor para Deus. Então, no início da semana, separar, logo de início, aquilo que vai ser para Deus. Buscar primeiro o reino de Deus. Fica separado. Fica separado aqui, para que... Infelizmente, o tempo acabou, mas para mim tem um versículo que para mim é o versículo
chave. Diz assim, em São João capítulo 14, verso 15. Jesus está dizendo, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Jesus disse, você me ama? Então guarda os mandamentos. Quais mandamentos? Aqueles mandamentos que tem bem no meio. Lembra-te do dia do sábado. O tempo acabou. Infelizmente. É um assunto empolgante sempre. Exato. Ivaldo, você pode orar para os nossos telespectadores? Nosso Pai de amor, muito obrigado pelas tuas bênçãos, obrigado pela tua proteção, Senhor, e por esta verdade clara na palavra de Deus. Por essa verdade clara de que o sábado foi instituído como um dia especial, um tempo especial para adoração contigo. Talvez esse assunto tenha sido novidade para muitos aqui, mas fica claro também pela Bíblia que o primeiro dia da semana não foi santificado, não é, portanto, um dia diferente de nenhum outro. Nós pedimos, Senhor, que Teu Espírito trabalhe nos corações e abençoe cada um dos telespectadores que esteve conosco aqui. Te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Como o Ivaldo falou na oração, esse é um assunto muito importante. E para ajudar a você a continuar nesse estudo, nós queremos oferecer um DVD deste programa, para que você possa, em sua casa, estudar, quem sabe, com os amigos e com os seus familiares. Se esse é o seu desejo, aqui vem as informações necessárias para você pedir a sua cópia em DVD. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Você receberá em sua casa, gratuitamente, a oferta solicitada sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Escreva para nós. Está Escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Bem, Valdo, chegamos ao final de mais outro programa. Obrigado pela tua presença aqui. Foi uma honra, obrigado. E obrigado a vocês que fielmente nos assistem. Se você está assistindo fora do Canadá, infelizmente não podemos enviar os DVDs para você, mas todos os programas estão no nosso canal de YouTube, youtube.com/IEWCanadá. Esperamos estar juntos na próxima vez. Até lá, lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.